Bom, tá gravando, tá? Bom, pessoal, a gente hoje vai começar. A gente fechou, né, na aula passada a primeira unidade, que é aquela unidade de introdução, introdução à geoinformação, né? E aí dividido em três aulas, onde a gente viu o que é geoinformação, né, a cartografia, a importância da cartografia para a produção dos documentos cartográficos que vão apoiar esse esse processo todo de produção dos dados geoespaciais. A gente viu também o geoprocessamento, né, uma introdução ao geoprocessamento, né, que se refere ao que é o geoprocessamento, finalidade, todas essas questões associadas, né, a como tratar o dado. Né? E hoje a gente vai entrar na segunda unidade, né, que é uma unidade de conceitos, que a gente vai tratar alguns conceitos que são fundamentais para poder entender a geoinformação, poder ler um documento cartográfico, entender esse funcionamento, ver essa similaridade, né, daquele espaço com um documento cartográfico, lembrando sempre que um documento cartográfico ele é um modelo do espaço, ele não é o espaço, né, geográfico, ele é um modelo, pode se aproximar desse espaço ou se afastar dele no que se refere ao desenho desse modelo. E para a gente poder desenhar esse modelo que é, né, esse modelo gráfico que é o mapa, a gente vai precisar passar por esses conceitos, tá? E a gente vai ver, né, hoje a gente vai ver a questão da geovisualização, ou seja, a linguagem de comunicação que o documento cartográfico, qualquer dado geoespacial precisa ter para poder se comunicar com o usuário. Lembra que a gente viu também na aula relacionada à cartografia? Eu tenho lá o produtor do mapa e eu tenho o usuário. Esse produtor do mapa, ao identificar os padrões desse espaço, ele vai codificar nesse documento cartográfico. E o usuário ele vai decodificar essas informações que foram representadas no documento cartográfico. Então, a geovisualização trabalha, né, a representação simbólica, a gente vai ver, trabalha com essa codificação. Além disso, a gente vai ver algumas questões, né, para garantir que esse modelo, que é o documento cartográfico, esse modelo gráfico, a gente possa, através desse modelo, medir, efetuar medições, ter coordenadas. Né, isso a gente vai ver ao longo dessa unidade sobre conceitos fundamentais. Tá bom? Eu vou compartilhar. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês abram aí o microfone, eu mando aí para o chat. Tá? E a gente vai levando essa aula de modo que é mais fácil para vocês entenderem. Qualquer questão também de estar rápido, está devagar, está muito rápido, avisa, paro, volto, não tem problema. Tá? Vou só preparar aqui para eu poder olhar o chat aqui, ok? Bom, pessoal, então a gente vai ver nessa questão aí, nessa unidade sobre conceitos fundamentais, geovisualização. Como é que a gente é, trabalha uma linguagem de comunicação entre esse documento cartográfico e o usuário. Mesmo que ele seja em banco de dados, mesmo que ele seja na tela de computador, mesmo que seja as infraestruturas de dados espaciais, ou seja, né, toda uma infraestrutura que garanta o acesso a esses dados baseado em serviços web, com a internet, eu preciso ter esse, essa linguagem para entender, para poder decodificar o que está dentro desse modelo gráfico que é o mapa. Tá? Bom, para a gente começar, vamos pensar no primeiro da linguagem, ou seja, a linguagem é um sistema através do qual o homem comunica suas ideias e sentimentos, né? Podendo ser fala, podendo ser escrita, ou através de signos convencionais, através de simbologias, através de símbolos, tá? Que é o foco de um documento cartográfico, que é o foco desse modelo gráfico de representação do espaço. Então, quando eu levo esse modelo gráfico para dentro de um banco de dados, que é a função, né, hoje de um documento em ambiente digital, eu levo, né, pelo lá,
eu vou levar algumas geometrias desses elementos para eu poder guardar, e eu tenho que transmitir isso, o significado desses elementos que estão nesse banco de dados através desses símbolos, através dessas representações simbólicas, né? Então, a gente muitas vezes chama de linguagem cartográfica. É a linguagem que você vai comunicar uma ideia, você vai comunicar, vai descrever aquele espaço geográfico através destes signos convencionais, através desse grupo de símbolos padronizados que vão passar essa mensagem, vão passar a ideia do que está naquele espaço geográfico através desse documento cartográfico. Tá? E para o signo, ele é uma combinação de significado e significante, ou seja, de conceito e objeto. Qual é o significado que eu quero passar e se aquele significante, aquele objeto, tem uma ação direta, de entendimento direto sobre aquela informação. Tá? Então, eu preciso ter o que eu quero passar, o conceito que eu quero passar, e qual o objeto que vai ser mais próximo do entendimento do que é aquele objeto que eu quero passar. Tá? Se você pensar só o significante, ou seja, só o objeto, só o símbolo, ele pode não ter valor nenhum. Né? Ele pode ser qualquer coisa. Mas quando eu dou um significado, quando ele está dentro de um contexto, e por isso muitas vezes que a gente fala em sistemas convencionais, eles estão padronizados, eles passam a ter um sentido maior naquele símbolo. Eu vou botar aqui um exemplo. Isso aqui é um objeto, é um significante, é um símbolo. Né? Existe alguma linguagem no dia a dia de vocês em que toda a comunicação é feita através de símbolos, sem ser um documento cartográfico, sem ser um mapa? Vocês poderiam dizer, vocês avaliam numa avaliação, qual seria essa? Ou seja, tem alguma questão do dia a dia de vocês em que a comunicação é feita por símbolos? Alguém tem uma ideia disso? Emojis? Oi? Emojis? Hoje em dia, sim, com certeza. Eu não tinha nem pensado nisso, mas hoje em dia, sim, você tem ali um conjunto de símbolos que passam, né? Tentam se comunicar. Então, quando você vê lá, né, uma tacinhas brindando, né? Ou seja, você está comemorando alguma coisa, ou quando, né, você tem um coraçãozinho, tem uma, sei lá, quantos que tem lá, você tenta, de certa forma, através daquelas representações simbólicas, passar uma informação, né? Tem aqui também uma questão de placas de trânsito. Sim, as placas de trânsito, e é exatamente o exemplo que eu queria também tratar com vocês, elas passam um significado, eles têm eles passam é uma linguagem de comunicação que se utiliza de objetos para apresentar um conceito. Se a gente for nessa mesma ideia, nesse desenho que está aí desse triângulo, ele, como objeto, não vale nada, mas se ele está dentro de um conceito e dentro de um conjunto de representações que tem um significado, ele passa a ter, ele passa uma informação. Então, quando você vê, né, uma placa de trânsito nesse sentido, né, desta forma, ele vai passar uma informação para você que diz o seguinte: olha, dê a preferência. Esse é o sentido. Né? Então, ele é uma comunicação, é uma linguagem de comunicação que se utiliza os símbolos. Né? Então, quando você tem outros símbolos como esse, né, ele passa um significado. Ah, cada um pode ler esse símbolo e interpretar da forma que ele quiser? Não, porque senão vai virar um caos, né, no trânsito. Ele só tem um sentido, ele só tem um significado. É só eu posso ir em frente. Não é eu posso subir, olha para cima. Não, ele é dentro da padronização, dentro da convenção que existe, ele tem um único sentido. E a gente chama isso de uma linguagem monossêmica. Cada placa de trânsito, cada símbolo que está representado naquela placa de trânsito, ela tem um único significado. É uma linguagem monossêmica. Isso também nos documentos cartográficos, também nos mapas, também nos bancos de dados. Ele só pode ter o quê? Um significado. Eu não posso deixar ali o cara olhar e falar assim, isso aqui deve ser uma estrada. Está me parecendo. Não. Isso até existe quando você trabalha com as imagens de satélite. Por quê? Porque as imagens satélites,
vamos pensar assim, ela é uma fotografia daquele espaço. Você precisa entender daquela região, você precisa entender e aí aquele trabalho lá que a gente viu do produtor de mapa, né, de identificar os padrões que existem ali, para dizer, isso aqui é um rio, isso aqui é uma estrada. Um documento cartográfico já teve essa análise, já teve alguém identificando esses padrões e codificando. Então, ele é uma linguagem monossêmica, que é um exemplo. Eu tenho aqui um pedaço de um documento cartográfico, né, em que ele tem aqui um conjunto de informações sobre aquele espaço geográfico que está ali. Essas informações estão vindo na forma de símbolos, que podem ser pontos, linhas, áreas, com cores diferentes, com formatos diferentes. Tá? E eu vou dar aqui um exemplo para a gente discutir nesse pedacinho aqui, ó, nesses dois símbolos aqui. Vou pegar um especial. Tem um símbolo aqui que é um quadrado com uma cruz, é mais ou menos isso aqui. Tá? Esse é um símbolo que está ali dentro. Tá? Quando vocês Claro, quando a gente desenvolve os símbolos que vão compor um documento cartográfico, até mesmo as placas de trânsito, vocês tentam, né, na criação disso, criar símbolos mais intuitivos possíveis, né? Mais próximos daquela realidade. Então, se eu vou representar uma floresta, é muito mais intuitivo se eu pintá-la de verde do que eu pintá-la de amarelo, né? Se eu vou representar um rio, uma lagoa, uma represa, é muito mais intuitivo eu representar ela em azul. Então, isso também é válido, né, nessa construção desses símbolos. Quando vocês olham esse símbolo, vocês fazem alguma associação, algum elemento que está representado na superfície terrestre, né? Está representado, não, perdão, que compõe, né, esse espaço e que está sendo representado no documento? Alguém teria alguma sugestão do que seria que esse símbolo quer passar de mensagem? Isso é uma igreja. Uma igreja? Cemitério? Cemitério? Igreja? Ok. Se faz uma associação direta com essas duas questões pela cruz, né? Você tem uma cruz, você tem cruz nas igrejas, você tem cruz nos cemitérios, né? Sim, ele é uma igreja. O cemitério tem uma representação um pouco diferente, né? Eu não sei se tem aqui na... Deixa eu ver se tem aqui. Não, não tem nessa escala. Mas se você repara que aqui a legenda, todo documento cartográfico vem com uma legenda. Por quê? Para que não haja dúvida, para que o cara olhe ali e não fique com dúvida. Se é igreja ou cemitério, tá? Ah, mas não tem que ser uma representação monocêntrica? Tem. Então significa que tudo que for igreja tem essa representação, tá? Então você vai ver aqui, ó. Igreja é esse símbolo aqui, tá? Normalmente, claro, e aí quando você representa, né, cemitérios, ele tem uma outra representação. Eu vou desenhar aqui do lado, que é mais ou menos assim. Tá? Eu estou desenhando na mão aqui no mouse, então deveria ser um retângulo. Tá? Normalmente é assim. Tá? É um retângulo com uma cruz dentro. Ok, então esse símbolo está tentando representar este elemento que está no espaço. Tá? Esse elemento que existe lá, que é uma igreja, ele está sendo representado por este símbolo. Ok? Mas aí a gente entra numa segunda discussão. Isso aqui também é uma igreja. Mas ela não usa como representação simbólica dela uma cruz. Isso é uma sinagoga. Então, será que eu poderia também usar outras formas de representar? Por quê? Se eu uso só aquele elemento lá como igreja, eu estou colocando todos os tipos, né, de edificações, de igrejas, de templos, uma única representação que muitas vezes não é a representação simbólica adequada. Tá? Teria que representar de uma outra forma. E eu continuo passando uma informação muito mais intuitiva. Então, quando eu vejo essas duas representações no mapa, eu vou entender que eu tenho aqui uma igreja cristã, eu tenho aqui uma sinagoga judaica. Ah, mas isso aqui também não é um templo?
Posso, sim, eu poderia ter uma outra representação. Certo? Como eu posso ter outros tipos também, e eu posso ter outros tipos de representação. Então, quanto melhor eu representar, eu entender o elemento que eu estou representando, eu posso gerar símbolos mais próximos dessa realidade e passar uma informação melhor. Lembra que a gente falou lá no início? É uma linguagem cartográfica, uma linguagem de comunicação. Eu tenho que transmitir para aquele usuário o que está ali naquele espaço, certo? Então, eu preciso criar símbolos. Há uma questão aí cultural envolvida quando você tem, né, uma representação única como aquela, né, essa aqui só, mas ela pode ser tratada de uma forma melhor. Ao mesmo tempo, eu posso variar questões para continuar representando, ou seja, nem toda a igreja cristã é católica, certo? Então, eu posso também ter outras formas de representar isso. Pode ser variar por cor, posso variar por cor. Uma representação numa cor é uma igreja católica, na outra é uma igreja protestante, na outra é uma anglicana, na outra é uma ortodoxa. Eu posso criar mais símbolos, mais detalhamento desses símbolos, e eu estou agregando mais informação. Quando você só tem isso aqui, você só sabe que é uma igreja. De qual você não sabe, o tamanho dela, porte, você não sabe. Né? Se é uma igreja, se é uma basílica, se é uma capela, tá? Esse é um exemplo, tá bom? Tem outros vários para a gente também poderia estar tratando. E aí, dentro disso, a gente sabe que o mapa, qualquer documento cartográfico, ele nunca proporciona uma visão verdadeira do espaço geográfico, tá? O que a gente viu lá no início, a gente falou, ele é um modelo. Então, né, ele é uma simplificação da realidade. Esse modelo simplifica. Eu não consigo representar toda a realidade num único modelo, tá? Nem as imagens de satélite fazem isso. Por quê? Porque elas têm as resoluções dela. Então, tem elementos em que ela não capta, dependendo da resolução. Tá? Essa simplificação é construída a partir destes símbolos. Então, eu vou ter em algumas, e a gente vai ver isso em escala, a gente vai falar um pouquinho também hoje em relação a isso. Dependendo de um documento cartográfico, eu posso ter mais detalhe, dependendo de outro documento, eu posso ter menos detalhe. E isso, ao ter mais detalhe, eu transmito mais informações para o usuário. A ter menos detalhe, eu limito o que eu estou transmitindo. Mas, mesmo assim, eles têm os seus valores, eles têm as suas utilizações. Tá? Então, o mapa ele é um conjunto de sinais e coisas que traduzem a mensagem expressa pelo autor. Ah, mas e digitar o banco de dados? A mesma coisa, eu continuo tendo armazenando em bancos de dados as geometrias. E essas geometrias elas vão estar próximas da realidade ou afastadas da realidade. A gente vai ver isso também mais à frente. Tá? E existe toda uma ciência em volta dessa construção simbólica que se chama semiologia. Né? O que é essa semiologia? Essa semiologia é uma área do conhecimento em que se dedica a compreender, né, os sistemas significativos desenvolvidos pela sociedade. Então, ele tenta compreender e entender como a sociedade entende uma determinada informação que vai ser representada a partir de um símbolo, a partir de um sinal, a partir, né, de uma representação simbólica. Tá? Então eu tenho que, ao criar isso, existem técnicas para se criar essas representações também. Tá? Da mesma forma que se pensou e se definiu técnicas para representar as placas de trânsito, todas as mesmas técnicas também se utilizaram para até apresentar os emojis. Olha, né, aquela carinha do smile ali com o olhinho só um olhinho apertado, uma língua para fora. O que eu quero transmitir? Eu quero transmitir raiva. Então, como é que eu represento esse sentimento a partir de um símbolo na carinha do smile lá? Certo? Então, a mesma coisa. Eu quero representar uma escola. Como é que eu represento uma escola? Como é que é uma forma mais fácil de entender que aquilo é uma escola? Como é que eu agrego a partir dessa representação o cara entender que aquilo é uma escola de pública ou privada, de ensino superior,
de ensino fundamental, de ensino médio, fundamental e médio, como é que eu agrego essa informação para que quando ele olhe aquele espaço, ele possa entender isso. Então, se eu tenho, né, todo um planejamento num sistema educacional para entender o atendimento à sociedade, em número de vagas, em professores, em distribuição dessas escolas públicas dentro das necessidades da população, eu preciso saber onde elas estão, eu preciso saber informações sobre ela, né? Qual é a capacidade, quantos professores tem, em qual área, se tem refeitório, se tem quadra, ou seja, todas essas informações elas são importantes. E eu vou representar isso espacialmente. Né? Hoje, com a questão do armazenamento em bancos de dados, eu guardo essa geometria, ou seja, onde ela se encontra, a posição e como é que eu estou representando ela, e também esses atributos, que a gente vai ver isso quando a gente for lá na aula de modelagem de dados, como é que eu vou modelar um banco para receber essas informações. Tá? Então, voltando, né, um documento cartográfico, ele representa isso, ele representa o espaço, ele quer comunicar o espaço, ele quer comunicar o que está naquele espaço através dessa linguagem. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho aqui o município de Caçapava, tá? Eu tenho a área aqui urbana do município de Caçapava, com os arruamentos. A rodovia está aqui, rodovia a Dutra. Você tem o Rio Paraíba passando aqui nos formatos, área sujeita terreno sujeito a inundação, áreas de plantio de arroz, outros rios onde tem estrada, deixa eu ver, tem uma escola aqui. Então, eu represento aquele espaço através desse documento. Eu tenho outro documento dessa mesma região, só que mais afastado. Tá? Aqui eu tenho essa representação, aqui eu tenho esta outra representação. Tá? Essa palavra ficou cortada aqui. Essa palavra é para cá. Bom, repara que nessa escala, você aqui consegue ver as ruas dentro aqui, e aqui você já não consegue ver mais. Eu tenho uma outra visão, uma visão mais ampla, mas mais afastada do espaço. Eu já não consigo ver os arruamentos. Eu já tenho pequenas localidades que são só representadas por um ponto, um símbolo. Se eu me afastar mais ainda, né, outra forma de representação, eu tenho uma visão mais ampla, mais estendida, mas ele está mais afastado da realidade. As cidades quase todas são como um ponto, eu quase não tenho rios, né? Eu consigo representar com as duas margens, né? Tenho menos quantidade de informação, já não vou saber aqui dentro dessa cidade aqui se ela tem escola, se ela tem igreja, se ela tem prédio público. Por quê? Porque não tem como representar, não tem mais espaço físico. Isso também é em banco, não por causa do espaço físico, mas como eu coletei aquela informação. E aí eu me afasto da realidade. Então eu tenho mapas que estão mais próximos da realidade, tem mais detalhes, certo? Mais informação, mais próximo da realidade. Eu tenho mapas com menos informações e mais afastado da realidade. Tá? Ok? Alguma pergunta até aqui? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Ok. Bom, nem sempre esses mapas que a gente viu são mapas que estão representando efetivamente o que você vê, né? É o que você consegue ver numa imagem, que você consegue ver lá no espaço. Você estando lá, você vai ver o rio, você vai ver aquela estrada, mas você tem outros documentos cartográficos que representam alguns fenômenos, alguns elementos que não são visíveis no olho nu, mas que caracterizam aquele espaço. Tá? Eu vou abrir um exemplo aqui. Ó. Esse aqui é um mapa geológico. Né? Você efetivamente não vê os tipos de rocha, você vê que é uma estrada, você vê que é uma estrada pavimentada, você vê que é um rio, você vê que aquilo é uma escola, que você está dentro de uma área urbana, que tem um cemitério, que tem uma fazenda, que aquele terreno ali, né, ele é muito úmido, que você tem uma plantação de arroz ou de cana, uma floresta, você consegue ver isso.
mas você, olhando ali, você não consegue ver efetivamente que tipo de rocha. E é uma coisa muito específica, mas você tem esses mapas também. Você tem esses documentos cartográficos que representam as características físicas, né? Que a gente chama de mapas temáticos, mas das características físicas. Então você tem aqui tipos, né, de rochas daquela região, e você tem um outro conjunto de informações simbólicas que efetivamente são muito técnicas, que são voltadas efetivamente para aquele público que entende e usa, então, para os geólogos, para o pessoal que trabalha com geotécnica, no que se refere a deslizamento, áreas de risco, aos engenheiros civis, muitas vezes, para entendimento na construção, dependendo do tipo de rocha, como é que vai ter as fundações. Então, ele tem uma aplicação e não é de uso geral, porque esses documentos aqui são mais de uso geral. E eles também têm uma riqueza de elementos simbólicos, né, que vão trazer informações. Então, você tem aqui uma foliação, que deve ter uma importância para a questão geológica, que informa, né, a foliação, ou mesmo você tem aqui uma mina ativa, uma mina inativa, uma mina ativa, né, de GR, então é de granito. Você tem uma outra aqui, uma mina inativa, ela está de cabeça para baixo, conforme né, a legenda, e dentro dela está o SAI, então significa que é de saibro, é uma mina de saibro. Deixa eu ver se tem outra aqui. Aqui, ó, tem uma outra aqui, também inativa, Y, aqui, ó, pirita. Então você passa essas informações naquela região que existe, né? Tipo de rocha, tipo né, de falhas, se aquela rocha está, né, assim, ou se está uma por cima da outra, que tem algum significado, né, para os estudos em relação aos potenciais minerais daquela região. Tá? Tem outro mapa também, que também da parte mineral, e ele é interessante que ele, para passar uma informação, ele faz uma combinação de símbolos. Então, se você pegar esse símbolo aqui, eu vou pegar este aqui, tá? Eu vou desenhar aqui, marcar para a gente ver aqui. Se eu pegar esse aqui, tá? Repara que aí a gente vai ver, e na legenda ele vai mostrando como é que é essa combinação. Repara que ele tem aqui um tamanho, um formato, ou seja, ele tem esse tamanho, que é parecido com esse, e ele tem uma setinha aqui, ó, né? Uma bola com uma setinha do lado. Então eu sei que é um depósito pequeno, certo? E ele está contínuo, então ele é ativo. Um depósito pequeno ativo, tá? De quê? Qual é a característica do jazimento italiano? Ele é azul. Então, se ele é azul, é um mineral de pegmatito. Tá? Isso significa, não sei. Tá? E ele te diz o que é, ó, é AT, então é ametista. Então, você tem aqui um depósito, tamanho pequeno ativo de ametista, certo? E ele vai te dando outras informações. Olha, se ele é azul, mas ele tem esse formato retângulo, ele é filoerniana. Ele tem uma seta para cima, assim, com essa pontinha. Tá? Então, ele é um filoniano hidrotermal. Então, ele está agregando, né, num símbolo, um conjunto de informações para que, ao olhar, você possa compor aquela representação e entender o que é aquilo ali. Isso tudo, quando migra para um banco de dados, tá? Né, ele vai levar isso tudo como atributo. Ou ao contrário, quando eu tenho tudo isso dentro de um banco de dados como atributo, se eu vou fazer uma representação dele, eu vou imprimir isso, né? Ele vai construir uma representação simbólica. Você tem outros aqui, ó. Deixa eu ver um aqui um pouco diferente. Ó, esse aqui, ó, vou marcar um aqui embaixo. Né? Esse aqui, ó. Você vê, ele continua sendo, né, uma representação, o tamanho dele é pequeno como o outro, né? Ele é pontilhado, todo pontilhado, então ele está inativo. Ele é uma representação para baixo, então ele é um garimpo, uma lavra rudimentar, tá aqui. Tá? Amarelo é metal nobre, de ouro, certo? É uma bola, então ele é indeterminado ou não conhecido a morfologia, né, desse jazimento. E ele está para cima, é um detrito em pláceres. Tá? O que isso passa a informação para a área técnica, efetivamente, que vai conhecer.
Então eu descrevo todos esses jazimentos aqui a partir de uma combinação e eu vou saber qual é o tipo daquele jazimento, se é uma mina, se é um depósito, se é um garimpo, tá? Vou saber se ele está ativo ou está na inativa, ou intermitente, eu vou saber se é pequeno ou médio, eu vou saber que tipo de metal não, que tipo né, qual é a característica de substância mineral que está ali, se é um metálico, se é não metálico, se é metal nobre, vou saber a morfologia e vou saber a classe daquele jazimento. Como é que eu vou fazer isso? Saber disso? A partir de uma representação simbólica, que com o auxílio da legenda eu vou conseguir entender o que eu quero passar de informação. Se tivesse num banco de dados, eu poderia, não, olha só, eu só quero ver, e aí, dentro das consultas, eu só quero saber onde tem um depósito pequeno ativo de ferro lentilar com de alteração superficial. Ele vai no banco de dados, vai combinar isso tudo e vai te mostrar onde é que ele ocorre, né? Que são as vantagens de você ter isso em ambiente digital. Ok? Tudo bem? Mas existem várias outras formas de você representar isso, né? Muitas vezes a gente está representando elementos que são visíveis ou elementos que existem, mas que precisam ter um outro olhar, uma coleta de dados diferenciados para você poder representar. Mas também tem outras informações que não existem, tipo os fluxos, né? Os fluxos sobre o território, né? Então aqui você tem uma representação onde você tem uma hierarquia das cidades, parecido não, da mesma forma que a gente viu, né, na aula passada, com exemplos de identificação de áreas possíveis para implantação de hospitais. Então, a área de influência de uma cidade. Então, você tem a hierarquia das cidades e você tem as conexões. Essa linha existe no espaço? Não existe. Mas eu estou representando isso espacialmente, dizendo que Juazeiro do Norte, né, o arranjo populacional de Juazeiro do Norte, tem uma ligação de primeira ordem com o arranjo populacional de Fortaleza. Certo? Da mesma forma que. Consigo ler aqui. O Eiras tem uma ligação com Teresina. Teresina não é o principal polo. O principal polo aqui é Fortaleza. Né? Então, a Fortaleza tem uma região de influência que vai de Teresina a São Luís, mesmo sendo outras duas capitais. Por quê? Porque ela tem uma hierarquia de centro urbano maior do que as outras duas. Né? Então, isso aqui é um olhar sobre o território, é um entendimento de como as cidades se articulam, como elas se dependem uma da outra, como é que elas buscam serviços, né? Então, diferentes tipos de serviços, e como eu represento isso num mapa. Isso é uma forma de representação. Tá? Tudo bem? Mas existem diferentes formas de representação. Né? Principalmente quando você quer transmitir alguma informação para um usuário, vamos dizer assim, que não tem uma vivência muito forte com mapas, com documentos cartográficos. Ele tem, você precisa passar uma informação. Então você tem algumas representações como essa aqui. Tá? Essa é uma representação do mundo, um mapa mundi, onde você apresenta ali, nesse mapa mundi, a quantidade de medalhas que os países conseguiram na Olimpíada em 2008 na China. Você tem efetivamente o formato dos países? Não. Né? É uma representação em que você tenta espacializar, né, e ter uma ideia da participação nas Olimpíadas em que, de repente, o mapa, como a gente conhece, teria pouca informação. O que vocês, ao olharem direto nessa representação cartográfica, qual a informação, o que chama a atenção de vocês numa representação dessa? Alguma informação salta mais à vista do que outras? Alguém tem alguma ideia? Ou percebeu alguma coisa? Sim, Sim, o elas tamanho são das maiores. circunferências. Oi? China, Estados Unidos. Tamanho da circunferência, a China e os Estados Unidos, que tem um tamanho maior, porque conseguiu mais medalha. A diferença das cores. A diferença das cores por continentes. Certo? Mas repara, a Europa é daquele tamanho todo que está ali? Não, né? Não, não.
Repara a África, como ela está pequenininha. Por que isso? Isso, quando você olha, você fala assim, opa, a Europa, apesar de ter países muito pequenos, eles conseguiram uma quantidade de medalhas que chama a atenção essa distribuição, vou dizer desigual, mas ela chama, que não é para ser igual, mas assim, ela mostra uma distribuição, como efetivamente as medalhas são distribuídas não, são conquistadas pelos países, né? E que você tem uma concentração, você tem a Europa ali saltando de vista, enquanto a África e a América do Sul muito pequenininhas, tá? Por quê? Porque a capacidade de investimento, todo o desenvolvimento dos atletas nessas regiões é pequena, né? Você vê Cuba ali, né? Que tem um território muito pequeno e ela está maior do que o Canadá. Por quê? Então, para passar a informação, ela no mundo ela tem um peso na obtenção, na conquista de medalhas diferente que o Canadá, né? Diferente que uma Espanha, diferente do Brasil. Mesmo esses países tendo territórios maiores, tendo populações maiores, tá? Então você passa essa informação. Um outro mapa também nesse sentido, né, nessas representações, com esse olhar, você faz o quê? Você vai fazer o seguinte: aqui é o que eu quero passar a informação. Primeiro, a população que tem acesso à internet, certo? Ou seja, usuários de internet. Depois eu tenho, então, para cada 3 áreas dessa aqui, né, os 6 lados, 3 hexágonos aqui, corresponde a 1 milhão de usuários. Então você tem, né, países com uma população muito grande, né, que tem usuários, a área de usuário dele. Né? A área está pela quantidade de usuários. Você tem países que não são tão grandes, esse aqui é grande, né? A Rússia também é um país muito grande, mas parece pequeno ali. Por quê? Porque tem usuários, uma população menor, como o Canadá. Né? O Canadá tem uma população pequena, apesar de ser muito grande. E você agrega isso também às cores. Então você tem ali qual é o percentual da população, tá? Isso está de 2011, tá? Você tem um percentual da população que tem acesso à internet, que se utiliza a internet. Então você tem aqui, né, o Canadá, uma pequena população perante outros países, mas ele tem um acesso muito grande. Você tem a Índia, né, uma população muito grande também, né, é diferente do Canadá, mas com pouco acesso, a própria China. Né? Você tem aqui o Canadá muito maior do que a Índia originalmente, né, em território, mas você tem uma população menor do que a Índia, então ele aparece menor, e identificando também que ele tem um percentual, mais de 80% da população tem acesso, enquanto que aqui menos de 20% da população tem acesso à internet. Então você agrega essas informações para que você chame a atenção na hora que você olhar, você vê, pô, de novo, a Europa está muito grande. Ela não tem essa área toda, mas ela tem uma população muito grande. A Rússia tem uma área muito grande, mas tem pouca população. O Japão, olha o Japão aqui, né, em relação à população. Né? Então você mostra a distribuição da população. Você tem pouca população na África, pouco acesso à internet. Tudo bem? Então são formas de representar. Certo? Também com o olhar para o usuário. Então a gente viu lá aqueles primeiros documentos cartográficos, documentos técnicos, que têm usos, né, mais técnicos, mais para um grupo de usuários específico, aqueles mapas geológicos. Você tem representações cartográficas com um olhar mais para a população de uma forma geral, para comunicar melhor para uma população de uma forma geral. Como você também tem outras representações, como essa aqui, que é uma representação mais esquemática para, né, de mapas turísticos, para qualquer um poder usar, poder se identificar. Porque qual é a função desse mapa? É a pessoa se locomover numa cidade. Então, não é aquela função do cara em gabinete, né, em trabalho, sentado numa mesa, planejando alguma coisa. Então, ele está olhando o mapa, planejando ações sobre o espaço. Ali ele está exatamente lá no espaço. Né? Então, como ele se locomove? Eu posso criar um símbolozinho para a igreja, igual tem aquela?
Posso. Mas é muito mais fácil ele olhar uma representação e ter uma comparação com a realidade. Então, é uma forma de representar, né, que atenda aquele usuário. Tudo bem? Esse mapa aqui, tem alguma coisa errada? João, O que você usou? Oi? oi, posso tirar uma dúvida contigo Oi, pode falar. rapidinho? Nos Claro, à vontade. nos mapas produzidos a partir de cartografia social, os símbolos Sim. que a gente cria, eles precisam dialogar com esses símbolos já padronizados ou pode ser uma construção com as comunidades mesmo? Sim. Excelente. Os mapas oficiais, eu digo o mapa oficial, aqueles mapas que existe toda uma legislação para representação. Então, quando você vai lá na Constituição, existe capítulo da Constituição que diz, que é o 21 e o 22, se eu não me engano, que diz que os serviços, né, de estatística, de cartografia e de geologia devem ser, eu não sei se o termo é exatamente esse, eles devem ser geridos pela União. E no seguinte diz que é privativamente da União legislar sobre. Então, para esses serviços oficiais, em que representam efetiva é a visão do país como um todo, você tem um conjunto de símbolos padronizados, certo? Que vão dialogar ou tentam dialogar com a maior quantidade de população possível. Mas ela não é um diálogo direto com parte da sociedade. Ele tenta falar para a sociedade como um todo. Quando eu estou fazendo documentos cartográficos, representações cartográficas que querem se dialogar com parte da sociedade, em que existe uma cultura específica, um entendimento daquele espaço específico, eu vou criar representações cartográficas que vai proporcionar um diálogo direto, né? É a questão lá, da mesma forma que tinha lá nas cartilhas de alfabetização, né? Eva viu a uva. Você tem lugares no país que nunca viram uma uva e não faz sentido aquilo ali para ele. Então você também, como é uma linguagem de comunicação, você vai para aquele grupo, para aquele nicho da sociedade que tem uma cultura envolvida ali, um conhecimento daquela realidade, criar representações que vão dialogar muito mais fácil, muito diretamente com eles do que usar representações simbólicas padronizadas. Ah, mas não é obrigado? Se você quer compor o Sistema Cartográfico Nacional, não preciso compor. Eu preciso dialogar com aquela comunidade, entender o espaço e atuar sobre aquele espaço. Ótimo. Cria as representações que aquela comunidade, que aquele grupo de usuários vão entender. Não há problema nenhum em relação a isso. Que pode ter construções colaborativas. Tá? Teve um trabalho que o IBGE participou, posso tentar recuperar como é que isso, aonde isso está, que foi com população indígena, quilombolas e população indígena, em um projeto já tem bastante tempo, tem mais de 10 anos isso, em que se desenvolveu representações cartográficas, tem até uma tese de mestrado de uma menina de Pernambuco, do IBGE de Pernambuco, se eu não me engano, que trabalhou com a criação de representações simbólicas perante o entendimento daquelas pessoas, daquela região, do espaço. Tá? Isso existe sem problema nenhum. Tá bom? Ah, legal, Respondido ou não? obrigada. Sim, sim, obrigada. Nada. Tá? Então, da mesma forma que você pode, imagina, você vai fazer todo um estudo sobre uma área de uma população tradicional, né? Diferente, a gente está fazendo um estudo para a população ribeirinha, que trabalha com, né, que trabalha, assim, que vive, que o sustento, o dia a dia dela está no processo, né, de pesca ou de uma agricultura familiar, alguma coisa nesse sentido. Você vai fazer um estudo ali naquela região, você vai entender como é o funcionamento daquilo, você vai representar isso em documentos cartográficos como uma das formas de resultado dessa pesquisa.
E você vai fazer isso tudo para mostrar para todo mundo, mas a comunidade dali não entende, porque não está dialogando com ela. Então você cria esse diálogo com ela a partir também dessa representação. É a mesma coisa textos. Você faz textos que são textos acadêmicos, certo? E você vai fazer textos que existe uma, eu não lembro o nome que se dá para isso, é você pegar os textos super acadêmicos e transformar numa linguagem popular. Né? Muda a essência? Não, eu só tenho uma linguagem de comunicação diferente. Isso no mapa é a mesma coisa. Eu vou ter uma linguagem muito técnica, eu posso transformar aquele mesmo documento numa linguagem e os grandes usuários dali, o entendimento daquele local vai usufruir. Tá? E nesse mapa, alguém acha que tem algum erro nesse mapa? Esse mapa tá legal? Você acha que tem alguma coisa diferente? Tá errado ou não? O que vocês acham? É uma representação que a gente não está muito acostumado, mas errado eu não diria. Mais alguém? Erro não, mas um pouco de dor de cabeça. Assim, né? Se a gente pensar em relação a isso, vamos pensar o planeta girando, né? Eu te falo, depois a gente vai ver isso quando a gente for falar de esfericidade da Terra. Muitos falam, como é que pode uma bola molhada girar tão rápido, né? Então essa bola molhada girando tão rápido, ela está dentro de um sistema, dentro de um espaço. Nesse espaço, o que é em cima, o que é embaixo? Né? Polo Norte ou Polo Sul foi convencionado, é uma convenção. Então eu vou elaborar meus mapas muitas vezes através dessa convenção, botando o Polo Norte para cima. Só que, se eu estou na Austrália, né, poderia ser no Brasil também, mas se eu estou na Austrália, que fica no hemisfério sul, nos mapas convencionais do mundo, ela fica no cantinho inferior direito, eu posso mudar esta forma de representação, né, para uma representação que ela fique em destaque, onde todo o mapa a gente vai ver, ele principalmente o mapa que tentam representar o mundo, ele tem deformação. Né? O exemplo mais simples para a gente fazer isso, pega uma bola, pode pegar um balão de festa de criança, tenta ele planificar. Né? Ele já vai puxar, ele vai deformar. Quando você está, isso mais nas pontas. O mapa é a mesma coisa, ele tem deformação. Né? Então, o que foi feito aí foi sair dos padrões definidos e botar a Austrália no centro, já que é um mapa produzido pela Austrália, botar ela no centro, onde você consegue, né? Você aqui está aqui em cima, né? Está pequenininho, ou seja, se você quiser a partir da Austrália entender o quanto ela está perto da América do Sul, você pode dizer, puxa, ela está longe pra caramba, né? Se você põe ela, né, nesta posição, você pode ter outra ou não. Peraí, ela não está tão longe assim. Talvez se eu fosse, né, para um outro lugar, eu ir daqui para eu ir, né, da Austrália aqui para essa ponta é quase a mesma distância do que para cá. Do que talvez você olhando aqui você não tenha esse mesmo entendimento. Que uma coisa é vir para cá, outra coisa é vir para cá. Mas é uma forma de você comunicar melhor, né, para aquela população daqui entender qual é a posição dela no mundo, né? Como é que ela espacialmente ela se relaciona com o mundo. Então, você representa, desde que você identifique, desde que você consiga, né, identificar, olha, Polo Sul, Polo Norte, as coordenadas, uma série de coisas que a gente vai ver também mais à frente, você consegue representar melhor, tá? Aquele restaurante, se eu não me engano, é o da o Outback, eu não lembro se é o da Avenida das Américas, aqui um dos primeiros, ele tem um mapa da Austrália, sim, né? Com esse olhar. Eu não lembro qual foi o da. O segundo, o primeiro ali foi ali na Avenida das Américas, tem um outro que, onde é que é? Não sei se... Bom, não lembro. Ele tem um mapa desta mesma forma, com isso, ou seja, ele passa a informação melhor para quem quiser olhar a Austrália perante o mundo. Tá?
Dá dor de cabeça porque a gente não está acostumado. Mas o que, que é cima e embaixo dentro do espaço que a Terra se encontra? Tá? Esse aqui é uma outra representação. Repara que ele vai ter uma dinâmica nos casos de Covid, né? Então ele começa a ter uma dinâmica onde você tem a quantidade de casos, né? Por dia, né? Como é que foi espalhando espacialmente, né? Os casos por 100 mil habitantes, né? Variando aqui a data, tá? Que é uma representação dinâmica, em que você via anteriormente, né? Você teria que fazer em papel vários mapas para comparar, e hoje, dentro de um ambiente digital, você pode criar essa. Vou botar de novo aqui. Essa visão. Veja, né? Desde lá do primeiro dia, está variando o dia aqui, está variando os casos por 100 mil habitantes, mas além de variar e dizer aqui onde é que é, você vê isso espacialmente. Né? Então você vê nos grandes polos de cidades, aonde você tem efetivamente maior população. Então aqui na região norte está bem concentrado ao longo do rio, onde você tem a concentração. Você tem crescimento, depois você vai ver, né, uma diminuição, e você poderia ao longo, né, de aumentando. Eu acho que ele para ainda no finalzinho do ano passado, né? É, entender. Então você tem áreas. E aí você põe essa informação junto com outra informação, onde estão os polos de hospitais de tratamento. Você acompanha espacialmente, não só a partir de uma tabela, né, quantitativa, mas espacialmente onde se encontra. E esses mapas de calor a gente vai ver quando a gente for trabalhar, né, com sistemas, geração de mapas mais à frente, processamento, análise, a gente vai ver como é que cria esses mapas de calor, onde você consegue identificar maior concentração de uma determinada informação. Tá? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Está numa outra questão. Alguém quer fazer alguma pergunta mais? Não? Ok. Tudo bem. Aí eu vou agora, a gente vai entrar no seguinte. Uma coisa é você representar num documento cartográfico elementos que compõem o espaço. Né? Um rio, uma estrada, né, uma divisão política administrativa, uma floresta, uma agricultura e assim por diante. Né? Agora, como é que a gente representa algumas informações que elas não têm esse elemento geográfico existente? Como é que eu vou já referenciar? Como é que eu vou botar no mapa uma renda média de uma população ou amostra? Como é que eu faço isso? Como é que é possível que a renda média ela não tem um elemento geográfico? Né? Como nível de escolaridade. Você não tem um elemento tipo rio, ou estrada, autoestrada, pavimentada, com 3 pistas. Você sabe, você tem ela espacialmente localizada. Agora, você tem outras informações que elas não são, tipo renda média, escolaridade, taxa de homicídio, e assim por diante. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, para a gente poder repensar nisso, eu tenho que voltar lá no processo de coleta. Então, essa informação ela é coletada a partir de uma unidade de coleta. O que é essa unidade de coleta? Né? Então, o recenseador, como se, né, no caso do censo, ou de outras pesquisas domiciliares, ele vai lá na unidade de coleta, lá no domicílio. E coleta aquela informação naquele domicílio. Né? Se ele quer saber alguma informação econômica, que ele vai nas empresas, ele vai à unidade de coleta, são as empresas. Se ele quer saber alguma coisa sobre a parte agropecuária, ele vai na fazenda, nos produtores agropecuários. Então, ele vai ali naquela unidade de coleta. Só que aí existe uma questão. Primeiro, sigilo do informante. Né? Não é o sigilo da informação, é o sigilo do informante. Você não ter acesso à informação individualizada. Não ter a informação daquele domicílio. Não que aquela informação não possa ser divulgada. Ela é divulgada junto com aqueles domicílios que compõem uma determinada região. Certo? Da mesma forma que você tem dados amostrais. Dados amostrais não vão em todos os domicílios. Né? Ele vai num conjunto
de domicílios que foram definidos pela amostra. Então, eu não posso usar o domicílio como a minha unidade, né, espacial, porque o domicílio, sim, ele tem uma posição. Aquela informação é a renda média daquele domicílio. Mas eu não posso divulgar essa informação porque eu preciso garantir o sigilo daquela pessoa. Então, eu vou o quê? Divulgar essa informação, eu vou georreferenciar essa informação a partir de um recorte territorial. Um município, bairro, um setor censitário. Está entendendo? Né? Se não for amostra. Certo? De um estado, de um bioma, de uma bacia hidrográfica. Então, para eu garantir o georreferenciamento das informações estatísticas, principalmente socioeconômicas, né, demográficas, eu preciso associar essa informação a um recorte territorial, para que eu possa aí sim visualizar essa informação e ter a ideia da distribuição dessa informação ao longo do território. Para isso existe o que a gente chama quadro geográfico de referência para a produção, análise e disseminação de estatística. É um quadro que vai dizer quais são os recortes possíveis para a divulgação de informação estatística. Certo? Existem recortes territoriais que são definidos por lei. Então, você tem aqui, no caso aqui, são recortes legais publicados pelo IBGE, que tem lei que os define. Então, você tem divisão política administrativa. Você tem uma lei que define o Estado, uma lei que diz o limite do Estado é esse, dos municípios, dos distritos, dos subdistritos e dos bairros. Nem todo município tem distrito e tem subdistrito. E nem todo município tem lei para bairro. Então, é muito mais uma noção da população, bairro tal, bairro ali, às vezes tem alguns conflitos assim, não, moro no bairro tal, não, ali não é. Mas alguns os municípios, eles têm uma lei que define o contorno do município. Então, são limites de uma divisão política administrativa que tem leis que as definem. Só podem ser alterados com uma nova lei. Também divisões regionais. Tá? Então, você tem lá a Amazônia Legal, existe uma lei que diz que a Amazônia Legal é composta por todos os estados, tais, mais parte do Maranhão através do Meridiano tal. Define aquele recorte territorial. Como define região metropolitana, como define região integrada de desenvolvimento, define o semiárido, área de atuação da SUDENE. Então, você tem recortes territoriais regionais que são compostos, a composição dele, por isso que está em vermelhinho aqui, é de municípios, eles agregam municípios, né, como aqui também, ou seja, o Estado é uma agregação de municípios. O distrito e o subdistrito são agregações e os bairros que têm lei, muitas vezes, são agregações de setores censitários. Como você também tem as tipologias geográficas. O que é uma área urbana, o que é uma rural, o que é uma terra indígena. Elas são compostas também pelos setores censitários. Né? Muitas vezes até o inverso. O setor censitário se encaixa nessa legislação para que você possa isolar aquela informação, aquele recorte territorial, isolar a informação estatística. Tá? Então, aqui o quadro te diz quais são os recortes territoriais que o IBGE utiliza para divulgar as estatísticas. Claro, nem toda estatística pode, porque depende se é uma amostra, se é o próprio resultado dos questionários do universo do censo. Tá? Que tem um suporte legal. Como o IBGE, além de ser uma instituição de estatística, ele também é uma instituição de geografia, né? Essa área do IBGE ele tem um olhar sobre o território e ele cria, a partir do entendimento desse território, outros tipos de recorte, certo? Que não tem um amparo legal, que não existe uma lei, mas em que, ao criar esses recortes, eu potencializo de novo a produção, a análise, a disseminação das estatísticas. Quais são esses? Aí são os recortes que o IBGE institucionaliza. Né? Então, vocês têm as unidades de coleta e divulgação de pesquisa. Né? E tem. Vamos partir aqui do principal aqui e para as pesquisas de universo. Né? Setor e a grade estatística. Tá? Então, você tem o setor censitário, que é o recorte territorial, né? Que a partir de certos critérios, como quantidade de domicílio, deslocamento, porque dependendo se ele é rural ou urbano, ele tem essa variação, em que o recenseador vai poder, na operação de coleta, passar por todos os domicílios do recenseador. Então, o olhar sobre o território, o olhar da equipe da geografia sobre o território,
delimitam essas áreas para os setores censitários, né? Como também vão delimitar, então, o setor censitário, especificamente, ele é usado para as pesquisas de universo, né? O setor, tanto ele vai ser usado para coleta, como para divulgação, né? Já a grade, ela não é usada coleta, mas só para divulgação. Bom, a área de ponderação, a área de divulgação da amostra em aglomerado subnormal, né, a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, principalmente quando a gente for tratar a prática disso, né, na unidade que a gente vai discutir de georreferenciamento, né, a gente vai falar melhor sobre setores, melhor sobre essa questão do sigilo do informante e tudo, para poder divulgar a estatística. Elas são usadas para amostra e só para divulgação, tá? Como você tem outros elementos, tanto o endereço como a face quadra, mas o endereço ele não é usado para divulgação, ele é usado só para coleta, né? Então, o endereço ele vai ser fonte para desenhar, para delimitar o setor censitário, mas eu não posso divulgar, senão eu divulgo o informante, eu divulgo os dados do informante, que eu preciso garantir o sigilo dele. Como outras tipologias também, né? Aglomerado subnormal, aldeias indígenas, área urbana isolada. Então, são setores censitários que têm as características urbanas, características rurais e alguns que são tanto urbanos ou rurais. Tá? E devem ser outros recortes. Concentração urbana, arranjo populacional, hierarquia da cidade, micro-região, regiões territoriais, que são utilizados para divulgar informações estatísticas, aqueles que são específicos para coleta. Então, se eu tenho uma estatística, ela é toda estruturada dentro de um, né, se existe aquele olhar geográfico sobre o território, em que estrutura um quadro, eu consigo isolar uma informação relacionada a um aldeia indígena. Por quê? Porque ela foi desenhada, os setores foram desenhados para isolar, para poder garantir a coleta naquela aldeia e depois isolar essa informação. Tá bom? A gente vai detalhar isso na unidade sobre georreferenciamento de dados socioeconômicos, ambientais. Tá? Aqui é um exemplo. Eu tenho aqui os setores censitários, né, de 2010, do censo de 2010, da Ilha do Governador e Fundão, tá? Das populações residentes com mais de 80 anos. Tá? Então, para cada setor desse, eu vou ter essa informação e eu consigo olhar essa distribuição. Então, repara, né? Eu tenho uma região aqui que, pela minha legenda, eu tenho 0 a 10 pessoas com mais de 80 anos vivendo nessa região. Aqui também. Tá? Aqui é o aeroporto, então, por que ele está desta forma? Né? Mas tem algumas questões de população. Aqui é Tubiacanga, né, uma área de região de pescadores. Você tem áreas mais concentradas, com maior concentração de população. Você vê essa distribuição da população dentro de mapa. Mas também, quando a gente for falar da elaboração de mapas, eu vou voltar a umas questões, mas eu vou falar uma principal agora, que é o perigo, não o perigo, mas assim, a importância de se considerar o zero. Porque eu posso ter setores sem população nenhuma e que estão sendo pintados podendo ter nenhuma ou alguma. Se eu isolo essa informação, né? Se eu deixo aqui um grupo só com o zero, opa, o que eu estou dizendo? Eu tenho setores em que não há ninguém morando, porque são setores especiais, tipo, né? Aqui na Ilha do Fundão, tirando essa parte aqui, que acho que são os alojamentos, e alguns pedaços dentro aqui, perto do aeroporto, e alguns outros setores aqui, ó, que não tem ninguém ninguém morando, não é isso? Até o dado ali. Não tem ninguém com mais de 80 anos morando nessa região. Tá? Então eu consigo, destacar isso. Aqui não tem, e qualquer outro dado que eu fosse usar. Aqui é um outro exemplo também, só que aí a representação deixa de ser setor, aqui é um setor, e passa a ser o quê? Município. Tá? Eu vou ter os municípios, e aí eu vou ter a distribuição da população residente que frequenta escola ou creche. Né? Então, dependendo aqui, ó, então eu tenho aqui locais
né, a distribuição. Então, tem você até uma certa faixa aqui de municípios interligados. Né? Posso isolar a região metropolitana para alguma análise dessa variável. Para cada um desses municípios, se eu tenho isso em um banco de dados, né, organizado dentro de um banco de dados, eu vou ter também as outras informações ali dentro, que eu posso trocar e o mapa vai mudando. Eu posso combinar qual é o município que tem população residente maior do que tanto numa faixa e numa outra, por algum motivo, e eu vou fazendo essas identificações. Isso a gente vai ver também quando a gente for tratar na análise, processamento, a gente vai fazer alguns exemplos disso, de como eu posso combinar variáveis e saber quais são daqueles municípios ou daqueles setores ou que região que aquela combinação foi significativa para uma determinada ação. Então, eu quero saber se fosse alguma questão associada, né, aí como está a creche. Quais são os municípios com uma população de crianças numa determinada faixa, até 5, 6 anos, em que a renda média é tal, em que a responsável pelo domicílio é mulher. Eu posso fazer todas essas combinações e ele vai me pintar, ele vai me saltar nesse mapa. Olha, é esse e aquele município ali que tem essas características. Você vê isso espacialmente. Você vê se isso está concentrado numa determinada região, se está espaçado, né? Se tem um espaçamento, se tem alguma relação com outros elementos que você possa estar analisando. Tá bom? Ok? Alguma pergunta? Tudo bem? Ok? Bom, para a gente poder fechar essa unidade, existe aqui, eu vou passar, que nesta forma de se representar, de você ter essa linguagem de comunicação, você precisa trabalhar com alguns conceitos, tá? E a gente vai passar por esses conceitos para vocês terem uma ideia de como é esse processo de construção. Lembrando que nessas unidades a gente está vendo questões, são conceitos que a gente vai usar lá na frente, quando a gente começar a fazer as nossas atividades, gerar os mapas, fazer as análises espaciais, a geração de informações que vão atender uma determinada finalidade. Tá? Primeiro, o espaço, quando ele é representado no mapa, eu vou usar pelo menos 3 geometrias básicas, euclidianas básicas. Ponto, a linha e o polígono. Então, vão ter elementos que vão ser representados com um único símbolo, um ponto, que a única informação que eu tenho geométrica é a posição, é o x, y. Não, muitas vezes eu não tenho nem a altitude, né? Porque o mapa é uma representação bidimensional. Outros eu vou ter uma representação linear. Ele vai delimitar uma área, um segmento, então uma estrada, né? É uma linha de alta tensão, né? São representações lineares, né? Que são representados como linha, da geometria linha. E você vai ter outros elementos que vão ser representados como polígonos, como área, um lago, uma floresta, uma cidade, um município. Então você trabalha sempre na construção desse modelo gráfico. Você vai trabalhar no banco de dados. A gente vai ver quando abrir o QGIS, quando importar os dados geoespaciais, e você vai ter, olha, aquele dado geoespacial é ponto, é linha ou é área? Para ele poder entender e você poder fazer os trabalhos das análises espaciais. Tá? Então, você tem essas 3 geometrias básicas de utilização para trazer o espaço para dentro de um documento cartográfico. Trazer, né, o espaço a partir desse modelo gráfico dentro de um banco de dados. Tá? E sempre eu vou tentar trabalhar com questões de diversidade. Né? Ou, são questões que eu vou querer usar para a construção do meu símbolo, tipo diversidade. Eu quero criar símbolos de elementos que são diferentes. Eles não são nada iguais. Então, eu tenho símbolos diferentes. Né? Então, se a gente pensar em elementos pontuais, são símbolos para representar coisas completamente diferentes. Escola, igreja, hospital. Eles não têm nenhuma relação. Como rio, estrada e limite. Como área alagada, brejo e areal. Tá? Ponto, linha e área. Eu crio símbolos completamente diferentes porque eles são elementos diferentes.
Tá? Quando eu tenho ordem, quando tem alguma coisa que quer dizer alguma ordem, eu vou usar símbolos parecidos. Eu vou tentar criar símbolos que pareçam uma construção. Então, você tem cidade, vila e povoado. Então, nessa cidade, ele tem um símbolo mais como se ele fosse mais sendo, ele vai sendo construído, crescendo. Então, você tem cidades, vilas e povoados. Você tem uma diminuição, não em relação à quantidade, mas em ordem, em hierarquia. Como você vai ter autoestrada, uma estrada pavimentada e um caminho. Né? Uma autoestrada, uma rodovia e um caminho. Você vai ter um lago temporário, que ele seca, não, e um lago seco. Ele já foi lá e nunca mais é. Então você tem o mesmo elemento, mas ele tem ordem diferente. Ou quando você tem proporção, é o mesmo elemento, não há uma ordem diferente, mas ele tem grandezas diferentes. Então aqui é poço de água. Eu tenho um poço, isso é poço, isso é poço. Só que esse aqui produz, tem 10 litros por dia, esse aqui tem 100, esse tem 1000. Ou como você tem um fluxo de informação de tantos bits por dia, de tantos bytes, e você cria representações diferentes. Ou como você tem cidade com população diferente. Então, dependendo do que você vai construir de representação, né, simbólica, você vai tentar entender. É diversidade? São coisas completamente diferentes? Então, são símbolos diferentes. É o mesmo elemento, mas que tem uma hierarquia diferente? Opa, então eu vou pensar símbolos que vão sendo construídos, vão crescendo. E eu vou ter símbolos, eu vou ter outro que vai me definir. É o mesmo elemento, na mesma ordem, mas ele tem valores diferentes. Produção de água diferente, população diferente, assim por diante. Tá? Aí eu vou trazer alguns exemplos dessas variáveis gráficas para vocês darem uma olhada. Então, você pode, para construir isso tudo, trabalhar com esses três conceitos, trabalhar com variáveis gráficas diferentes. Tá? Então, você pode ter orientação, você pode virar o símbolo diferente. Né? O mais clássico disso, a imagem está ruimzinha, porque eu não consegui uma imagem melhor. Isso aqui é uma carta aeronáutica. Então, isso aqui são os aeroportos que são representados nessas cartas aeronáuticas. E repara que ele tem uma orientação diferente, porque ele já tenta informar neste símbolo a orientação da pista de pouso. Tá? Você não faz isso com linha porque não faz sentido. A linha já dá orientação como você não faz com área, mas símbolo você pode dar orientação. Como você pode trabalhar com tamanhos. Então, eu tenho aqui símbolos pontuais com tamanhos diferentes. Ou seja, é a produção de biodiesel, metros cúbicos por dia, mas você tem diferentes produções, né, nesses locais, mas são elementos pontuais. A mesma coisa para a área. Eu tenho ligações aqui, circuitos entre estações de energia elétrica. Eu tenho conexões entre essas cidades com números de circuitos diferentes. Eu não consigo fazer isso com área. Eu consigo aumentar e diminuir o tamanho de uma cidade que já tem o tamanho dela como área. Tá? Como eu também não vou conseguir fazer isso com forma. Eu não posso mudar a forma, né, de uma representação em área, mas eu posso mudar a forma no tamanho, um símbolo. Então, se eu vou querer trabalhar, né, com diversidade, eu vou trabalhar com símbolos de tamanhos diferentes. Eu vou trabalhar com linhas diferentes. Então, eu tenho aqui curso d'água de uma forma, curso d'água temporário de outra forma, de outra representação, que eu consigo fazer com linha. Posso mudar a cor. Então, eu tenho plataforma de petróleo e plataforma de petróleo com operação no pré-sal. Então, ó, eu tenho aonde elas se encontram, mas essas se destacam com uma cor diferente, porque ela tem uma característica diferente. Como eu vou ter rodovias pavimentadas e sem pavimentação, eu vou usar cores diferentes para isso. Para áreas, a mesma coisa, eu tenho biomas diferentes. Então, eu tenho Amazônia, bioma Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Então, eu vou distinguir deles de cores diferentes, porque são elementos diferentes. Quando são mesmos elementos, eu posso trabalhar com a mesma cor, mas com tons diferentes. Né? Então, aqui é o número de postos, né, de revenda de combustível, né, por município. É o mesmo elemento, mas eu estou tentando agregar, além do tamanho,
tons de cores diferentes também. Né? Como aqui naquele que a gente viu, né, em linhas, eu posso trabalhar com cores diferentes, ou seja, são vínculos direto entre as cidades e são vínculos secundários com o centro principal. Ou dentro de uma representação, ou seja, tudo aqui é um grupo, né, mapa geológico, dentro desse grupo aqui, mas com classes diferentes, então eu tenho tons diferentes. Ok? Contorno, eu posso dar contornos diferentes, né? Então, esse aeroporto aqui, aeroporto internacional, eu vou botar uma bola em volta, o outro aeroporto eu vou deixar sem nada. Né? Eu vou botar para agregar, além das rodovias, saber se se ela tem concessão. Então, se ela tem concessão, ela tem uma borda amarela. Né? Essa aqui não tem concessão, então não tem uma borda amarela. Entre unidades geológicas diferentes, você tem você tem um contato, você tem aqui uma falha, então você tem tipos de bordas diferentes. Tá? E o último, que são as texturas. Eu não tenho isso em símbolo, eu não tenho isso em linha, mas eu posso ter isso em polígono. Então eu posso ter um polígono que está ali mostrando a população, um exemplo, com tons de cores, mas eu vou pegar um município específico por alguma outra questão. Olha, aqui não tem municípios que têm mapa de população, mas municípios que não têm leitos hospitalares. Então eu vou botar, além da cor, eu boto essas achuras aqui, né, para identificar que ele pode ter a mesma população do município do lado, mas ali não tem hospital. Tá? Ou não tem leitos suficientes, alguma coisa nesse sentido. Pois, professor, então o senhor está dizendo que a gente vai ter que gravar isso tudo. Não é que vocês precisam gravar isso tudo, é preciso entender quando, lá mais à frente, quando a gente for trabalhar, que a gente for criar representações cartográficas, né, que a gente for pegar, né, dados do censo, dados da PNAD, para botar ela dentro dos mapas, em que eu vou fazer mapas de renda, de população, de densidade demográfica, de municípios que abaixo de um determinado número de matrículas de escola associado à população, você vai jogar cores em símbolos que vão passar essa informação. Ou se você vai trabalhar com ocorrências policiais em que você tem, né, criar, ou seja, você está ali, eu quero espacializar as ocorrências dentro de uma área de uma determinada delegacia, em que você tem roubo a transeunte, furto de carro. Como é que você vai representar essas informações graficamente? Então, para vocês terem uma ideia, que eu vou precisar gerar símbolos que se comuniquem. Eu posso trabalhar o quê? Mudando o tamanho. Então, se eu quero fazer uma escala, né? Então, abaixo de, não sei, uma unidade de 5 roubos por dia é um símbolo menor, acima de 5 roubos por dia é um símbolo maior, para você passar essa informação. Então, na construção da tua base de dados, né, na hora que você vai divulgar os resultados do teu todo o processamento, da toda a sua análise daqueles dados, você vai divulgar esses resultados, você vai tentar divulgar dentro de uma linguagem que as pessoas entendam. Né? E aí a representação simbólica trabalha com isso, essa geovisualização. Tá? Vocês podem, com mais detalhe, esse livro eu não tem em PDF, esse livro é muito bom, mas caso específico, quem queira, quem tenha ou consiga algum empréstimo dele, essas páginas tratam especificamente dessa representação. Tá? Mas tem algumas daquelas biografias que eu botei lá, algumas têm essa parte também. Bom? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Todo mundo assinou a presença? Eu só vou parar de gravar aqui.